Meu irmão, minha irmã, embora nem sempre se nos aconteça aquilo que tantas vezes lemos na Bíblia e em outros livros de outras culturas tidos como sagrados, sempre, inevitavelmente, as palavras de fé, as palavras proféticas, sempre embalam-nos, envolvem-nos, produzem em nós uma vontade de continuar, porque se nos dão uma esperança. A nossa primeira leitura de hoje, extraída do livro do Êxodo, do capítulo 15, do 5 ao 18, nos traz uma frase importantíssima. No meio do caos, no meio da dor, o povo está saindo de um território, de um contexto de dor, de sofrimento, de angústia, de trabalhos forçados, de escravidão. O povo está saindo rumo a uma libertação. O povo está deixando para trás um contexto de falta de identidade, ou melhor, eles tinham uma identidade, mas a identidade do escravo, a identidade do oprimido, a identidade daquele que não tinha direito de adorar o seu Deus, a identidade daquele que não tinha o direito de praticar a sua liturgia, de professar a sua fé. O povo está saindo, o povo está trocando aquela identidade de escravo pela alforria da liberdade, pela identidade da liberdade. Todavia, quando souberam que Faraó e seu grande exército estava no encalço deles, eles não só temeram, eles não somente esqueceram o que Deus fizera há pouco, não era algo de muito distante. Porque a saída deles estava avizinhada e condicionadas àquelas chamadas 10 pragas. Então era algo muito recente. Naquele momento o povo ainda estava ali, naquele contexto de escravidão. E agora eles já estão saindo.
E exatamente naquela saída, porque era um contexto de deserto. Grave isto. Eles esquecem que eles só estavam saindo porque a mão forte de Deus agiu no Egito, inclusive na família do faraó, que em última instância mandou exterminar os filhos recém-nascidos dos hebreus. Diante daquele contexto, eles esqueceram o que Deus fizera. E esqueceram a tal ponto que eles idealizaram o tempo que moraram no Egito como escravos. Por que lá não ficamos? Tínhamos comida, tínhamos sepultura. E qual a nossa situação agora? Morrer no deserto? Quantas e quantas vezes, queridos, nós idealizamos a escravidão? Quantas vezes idealizamos a falta de liberdade? Quantas vezes idealizamos a submissão? Quantas vezes queremos voltar ao Egito, aqui é entendido como aquele contexto de opressão, de humilhação, de servidão, de falta de identidade, de ausência de direitos inalienáveis que todos nós temos, sobretudo quando assumimos sermos imagem e semelhança de Deus. Preciso dizer-te, querido irmão, querida irmã, não dá mais para voltar ao Egito. É necessário deixar o Egito para trás. É necessário continuar a caminhada, mesmo quando e ainda que é preciso pensar positivamente. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de sentir saudades. Ainda que das paneladas aceboladas, para quem gosta, uns não. Muitas vezes são os guisados acebolados que nos tornam escravos. Muitas vezes são os guisados acebolados que nos fazem perder a primogenitura, nossa identidade. Quantas pessoas estão colocando diante de nós, na hora do cansaço, na hora da fome, um guisado saboroso. E aquele guisado saboroso e que mata nossa fome, nos faz permanecer naquele regime de escravidão. É nesse contexto que o povo está apavorado que Moisés diz esta palavra: não tenhais medo, permanecei
firmes e vede a salvação que o Senhor fará para vós hoje. Essa palavra que Moisés disse para aquele povo é uma palavra também dita para nós hoje. Quantas e quantas vezes, queridos, esquecemos, somos propensos a esquecer o que Deus já fez. Somos propensos a esquecer o dom da vida. Somos propensos a ignorar os favores, os benefícios. Quantas e quantas graças Deus derrama sobre nós através de tantas pessoas. Mas com tanta facilidade as ignoramos. Quando damos um copo d'água fria a um pequenino, estamos dando a Jesus, estamos dando a Deus. Quando ignoramos aquela pessoa que nos estendeu as mãos, que nos fez uma caridade, que nos abraçou em momento difícil, também estamos esquecendo de Deus. Porque aquela pessoa foi constituída por Deus, crendo ou não, sendo ou não cristã, mas ela foi usada por Deus naquele momento para socorrer-nos. Não tenhais medo. Permanecei firmes. É um imperativo para cada um de nós, queridos. Não podemos esquecer que o medo, não poucas vezes, é a quintessência da sobrevivência. O medo faz parte da nossa vida, mas não pode ser um medo paralisador. Não pode ser um medo neutralizador. Não pode ser um medo que nos deixa de portas trancadas, cerradas, com medo daquilo que está lá fora. Mesmo com as pernas bambas, mesmo que só nós saibamos como estamos por dentro, mas o imperativo é: ficai firmes e vede o que o Senhor hoje fará em vosso favor. Acolhamos esta palavra. Se tem alguém que precisa desta palavra, que precisa mergulhar nesta palavra, que precisa tomar posse desta palavra, esse alguém sou eu. Não estou falando-te isso, meu irmão e minha irmã, porque eu estou por cima, porque não, eu estou no mesmo barco que você. Eu também sou assolado pelas tempestades, pelos vendavais. Eu também contemplo o faraó com seu exército, com seus cavalos e cavaleiros na minha direção. Eu também olho para os lados e vejo o deserto. Eu também olho para a frente e vejo que o mar intransponível está diante de mim e não tenho como atravessá-lo. Mas há um imperativo de Deus para nós hoje: não tenhais medo, permanecei firmes e vede a salvação que o Senhor fará para vós hoje.
Que Deus nos guarde, que estejamos sob suas mãos poderosas, queiramos viver esta fé. Repito-me, não é uma fé reativa. Não é uma fé que cruzamos os braços, deitamos na cama, na rede e deixa que tudo vai. Não. É uma fé proativa. É uma fé que nos faz descruzar os braços. É uma fé que nos faz romper o frio, o calor, o sol, a chuva e prosseguimos. A palavra de Deus para Moisés e para aquele povo diz aos filhos de Israel que marchem. É necessário marchar. Deixemos o Egito para trás e prossigamos na direção de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.